Graças a Deus, irmãos. Estamos aqui nessa hora com uma palavra muito interessante e que causa muito debate, muita polêmica, né? Sobre o significado da palavra inferno, né? Aqui eu coloquei 5 palavras em grego e 2 em hebraico, né? Que é o Tártaro, o Guiena, o Hades, Sheol e Sepultura. Eu vou explicar uma por uma, para que nós possamos ter um entendimento. Primeiro eu vou explicar aqui sobre a palavra Sheol, essa palavra aqui. Sheol é essa aqui. Sheol e Hades, ele é traduzido como o mundo dos mortos, ou a palavra Sheol também, ela dá o sentido de cavidade, profundidade. Ela é traduzida no Salmo 16, lá fala, não deixarás a minha alma no Sheol. E em Atos também, Pedro cita o Salmo falando, não deixará a minha alma no Hades. Tanto Hades quanto Sheol é a mesma coisa. Traduzindo significa profundezas, cavidades, inferno, né? E aqui tem a palavra Geena, que também deriva da palavra Guerrinom, que é filho de Rinom, que era um vale no sul de Israel, onde pessoas, restos de cadáver, eram colocados ali, né? E lá no Antigo Testamento era um lugar de muita matança, onde era oferecido crianças em sacrifício ao deus Moler, que é o Moloque, né? Então era chamado de Guiena, ou Vale de Guerrinom. No Novo Testamento, ele aparece, Jesus cita ele, fazendo uma comparação entre o verme que não morre. Por quê? Porque resto de cadáver, lixo, é tudo jogado por ali. Passa pelo Vale do Monturo, no lado do sul de Israel, e aquele vale ali é um vale que no Antigo Testamento, voltando a falar, onde eram oferecidos sacrifícios, né, onde havia matanças, etc. No livro de Jeremias fala muito sobre isso, sobre Tofete, que era quando eram oferecidas às crianças, ali a Moler, eram tocados tambores, rufar para abafar o choro das crianças, ali no Vale do Guiena, né? Então Jesus pega esses nomes e faz uma comparação entre o inferno, que é uma coisa profunda, coisa maligna, é uma prisão eterna. Eu vi pessoas falando, vi pessoas falando que saíram do inferno. Uma vez morreram, foram para lá, conseguiram sair. Essa doutrina, com todo respeito, está totalmente equivocada. Porque se a pessoa que morre sem Jesus e hoje vai para o inferno, não tem mais salvação, não tem jeito. E aqui tem a palavra tártaro. Essa palavra aqui é uma palavra grega, né, que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, assim, lançando no tártaro, ou no inferno, né? Por que o tártaro? O tártaro era diferente, aqui usando a mitologia grega. Tinha o Elísio, Campos Elísio, e o Tártaro. O Campos Elísio era o paraíso, e o Tártaro era o mais profundo dos profundos, aonde a mitologia diz que ali era lançado homens de alta periculosidade, sem escrúpulo nenhum, né? Ali era um lugar inferior, bem na cavidade, na profundidade do escuro, da escuridão total, das densas trevas. Então a pessoa, porque a Bíblia usa muitas vezes a expressão sepultura como inferno, e usa a palavra Sheol em algumas passagens bíblicas. Então algumas religiões pegam essa palavra para dizer que não existe inferno, e diz que o inferno é a sepultura, é onde a pessoa, depois que morre, ele fica inconsciente. Nós sabemos que isso não é verdade, tem várias passagens bíblicas, o rico e o Lázaro, etc, etc. Apocalipse, então,
tem passagens aos montes para que nós possamos compreender. E a palavra sepultura na língua hebraica é essa aqui, ó, keved. Essa palavra sepultura, que significa túmulo ou cova rasa. A palavra para sepultura é essa aqui, keved, que significa sepultura ou cova rasa. Não tem nada a ver com Hades ou Sheol. Sheol e Hades é mundo dos mortos. O Gehenna era onde eram lançados os lixos da cidade. No Novo Testamento, ali existia vermes e ficavam ali dia e noite, se alimentando das impurezas que eram jogadas ali, né? E a palavra tártaro na língua grega significava a cavidade mais profunda. Para você ter uma ideia, a visão grega que o Tártaro é mais profundo do que o Hades. Ali era lançado pessoas que não tinham nenhum escrúpulo, segundo a mitologia. E a palavra sepultura é keved, kever, é essa aí. Não tem mistério nenhum. O que tem é uma fantasia, é uma ideologia, é uma pregação errada que não existe inferno. O diabo, ele é especialista em mentir. Então, eu vi um filme uma vez que ele falava assim, que o ator falou assim: uma das maiores virtudes de Satanás é conseguir provar para o mundo que ele não existe. Porque se ele consegue incutir na cabeça da pessoa que ele não existe, fica mais fácil dele poder operar. A mesma coisa eu digo aqui. Se as pessoas acreditam que não existe inferno, então eles podem viver uma vida dissoluta, errada, uma vida totalmente imprecatória, fora dos eixos, que no final ele vai morrer e Jeová vai exterminar ele, vai matar ele, e ele não vai se lembrar de nada. E não é assim. A Bíblia diz em Hebreus 13, né? Acho que é 13, 27, se for minha mãe, que a alma segue-se o juízo. O juízo segue-se. Depois da morte, segue-se o juízo. Não tem para onde correr, não. Ou o homem está no caminho de Deus, ou o homem está no caminho das trevas. Ou o homem se conserta, faz o recuo para voltar para o caminho de Deus, ou o homem está caminhando a passos largos para o inferno. Não tem saída, né? E Jesus usa esses 4 itens, esses itens que eu estou falando aqui, tirando o quinto, que é uma pesquisa fora a parte, mas esses itens aqui, eles são mencionados na Bíblia para dar uma alusão, para mostrar como é o inferno. É claro que é muito mais do que isso. É só para nós termos uma noção de que é o inferno. E essa pregação de dizer que o inferno não existe é uma pregação que estão te enganando. Porque o inferno existe e é real. E a Bíblia fala em Mateus 25 que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Quem quiser ir para lá, vai por suas próprias pernas, consciente, sabendo para onde está indo. Jesus é a salvação, é a vida, é a luz, é o resgate, é o amor, é a paz, é a bondade, é a benevolência, é a gratidão, foi a oferta que foi oferecida na cruz do Calvário. Ele sacrificou por nós, ele deu a vida por nós, para que nós possamos ter vida e vida de verdade. Amém? Então fica essa palavra, fica essa ministração, que Deus te abençoe. Creia que Jesus é bom e eu voltarei com outro vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.